A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: a letra mata e o Espírito vivifica. Essa frase está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 6. O problema é que algumas pessoas entendem que esta palavra está dizendo que nós não devemos nos aprofundar na leitura da palavra de Deus, porque a letra mata. Então nós temos que apenas buscar o Espírito Santo e deixar de estudar a Bíblia. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está nos ensinando através dessa palavra? Se você se interessa por esse assunto, eu gostaria que você ficasse até o fim desse vídeo, porque nós vamos juntos estudar o contexto dessa palavra para nós entendermos o que realmente está dizendo neste verso. Eu convido a você que ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder o nosso conteúdo. Esse canal é um canal onde eu trago vídeos como esse, de estudo bíblico, trago transmissões de culto de nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, com louvores, pregação, oração. Então, eu creio que vai trazer grande edificação espiritual para a sua vida, se você ficar neste canal. Então, vamos ao texto bíblico. Eu quero ler um versículo antes. Porque, irmãos, para a gente ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, não é bom a gente pegar apenas um verso isolado, ou uma frase isolada. É bom a gente ler, às vezes, um versículo antes, versículos após, para que possamos compreender do que realmente aquele texto está falando. E depois a gente deve pegar também algumas referências e, se possível, comparar com outras versões da Bíblia. E nós vamos fazer isso juntos agora. Eu gostaria que você me acompanhasse. Se você tem uma Bíblia aí, abre ela. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Vamos começar a ler desde o verso 5, para nós chegarmos ao verso 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós podemos observarmos que aqui ele está, antes de falar da letra e do Espírito, ele está falando de uma nova aliança. Logo, nós podemos compreender que está falando também de uma antiga aliança. Porque ele diz que na nova aliança, o Senhor nos escolheu, nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Então, se há uma nova, porque houve uma antiga, não é isso? Depois ele fala da letra e do Espírito. Então, se a gente observa, a gente já começa a entender que ele está falando de uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, nós já podemos entender que quando ele fala da letra, ele está se referindo à antiga aliança. Porque a antiga aliança estava baseada na lei. E a nova aliança está baseada no Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Então nós vamos, para nós concluirmos isso melhor, é bom a gente sempre pegar também uma referência. Aqui, se nós buscarmos a referência desse texto de 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 6, nós vamos ver aqui a referência que vai para Romanos, capítulo 7 e o verso 6. O mesmo escritor, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7 e o verso 6. Vamos ver o que diz esse verso. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então aqui fica mais claro, irmãos, que quando ele fala de letra, ele está falando das letras da lei. Vou explicar isso melhor.
porque a lei foi escrita por Moisés, vinda de Deus, é claro, toda a lei para os judeus. E a lei ela era tão rígida que se alguém pecasse, morreria. Daqui a pouco nós vamos ver isso num texto do Antigo Testamento. Mas só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se alguém pecasse, morreria, segundo a lei. Então, por isso ele está dizendo que a letra da lei, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Porque nós estamos numa nova aliança, nós estamos na aliança do Espírito. Mas isso nada tem a ver com nós estudarmos a Bíblia e até mesmo a lei. Não tem problema você estudar a lei para você conhecer a palavra de Deus como um todo. O problema que ele está dizendo que debaixo do jugo da lei nós estamos sujeitos à morte. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos vida, né? Eu creio que vocês já conseguiram compreender melhor. Mas para confirmar isso que eu estou falando, é bom a gente verificar numa outra versão. Eu tenho aqui essa Bíblia, a NTLH. Nós vamos ler o mesmo texto de 2 Coríntios 3,6, segundo esta versão. Porque eu li na Nova Almeida Atualizada. Agora nós vamos ler a NTLH, que é a nova linguagem, na linguagem de hoje, né? Que é uma linguagem mais simples. 2 Coríntios 3,6, o mesmo verso que nós lemos. Olha como diz. É ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita. Então aqui, irmãos, vocês vejam que o escritor ele já está explicando que a letra que fala na outra linguagem está se referindo à lei escrita. Olha como ele diz, não como base, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Então, aqui fica mais claro. É bom você comparar. Às vezes você não tem uma Bíblia dessa, mas se você baixar um aplicativo, tem vários aplicativos de celular que tem a Bíblia que permite você comparar uma tradução com outra tradução, ou com várias traduções, né? Então, aqui você comparando com a NTLH, você vê que já está explicando. Porque essa versão, ela é assim, ela faz uma paráfrase. Ela explica melhor o texto, né? Então, aqui já está explicando que a lei, ou seja, a letra está se referindo às letras da lei. Né? Eu creio que vocês entenderam, mas para compreender melhor, para embasar mais o que eu estou falando, vejamos Levíticos, capítulo 20. Levíticos, capítulo 20, vocês sabem que é a lei. Na verdade, o livro de Levíticos, ele fala da lei, né? Essa lei antiga, da antiga aliança, que o Senhor deu a Moisés para os judeus. Mas eu quero ler só o capítulo 20, aqui alguns primeiros versos, para basear o que eu estou falando. Vejamos o capítulo 20 de Levítico, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés, diga também aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moleque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Moleque era um deus pagão, né? Que as outras nações adoravam naquela época. Às vezes apresentavam os filhos em sacrifício a esse deus pagão, a essa idolatria que eles tinham. Então, o que a lei está dizendo? Que quem fizer isso, os outros deveriam apedrejá-lo. As outras pessoas deveriam apedrejá-lo e matá-lo. Então, aí vocês estão confirmando que a lei mata. Vamos ler mais um verso aqui, mesmo capítulo 20, e o verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, irmãos, é por isso que quando Jesus estava ali, que os fariseus pegam uma mulher em adultério, traz diante de Jesus e diz, mestre, a lei, nós encontramos essa mulher em adultério, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser morta, apedrejada, né? Aí o que Jesus faz? Jesus começa a escrever no chão, eles veem o que Jesus escreveram e saíram um por um.
Porque Jesus perguntou para eles o seguinte: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas por que eles queriam atirar a pedra? Porque a lei mandava, né? Então a lei mata, a letra da lei mata, mas o Espírito dá vida. Jesus trouxe o Espírito Santo que nos dá a vida. Então eu creio que ficou bem esclarecido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou procurar estar esclarecendo se ainda houver alguma dúvida. Mas eu creio que ficou bem claro o significado dessa frase. A letra mata e o Espírito vivifica. Mas isso não tem nada a ver contra a teologia. Porque tem pessoas que se baseiam nisso e não, eu não posso estudar a teologia, não posso estudar a Bíblia, porque a letra vai me matar. Mas na verdade não é isso, né? Eu creio que ficou claro. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe também com outras pessoas. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.